E aí, meus jovens? Ricardo Timóteo, professor de empilhadeira, careca como sempre, e volta já já com uma aula para falar tipos de torre e mastros. Legal? E aí, meus jovens, de volta aqui com vocês. Não vamos esquecer, dá teu like, curte, se inscreve, faz aquela parafernália de coisa aí, compartilha com a rapaziada, com a moçada, com os operadores, pessoal que curte empilhadeira, pra gente fazer crescer esse canal do YouTube, do Instagram e dar um arregaço. Maravilha? Vamos cair para dentro dessa aula? Então, nem sei que número que é essa aula, mas o legal é falar que vamos para uma sequência bacana. Ah, um negócio importante, uma coisa que eu queria lembrar. Podendo também, curte aí o canal lá no Instagram e no YouTube, Eu Amo Empilhadeiras. Pessoal dando uma força tremenda aqui para o nosso canal Professor Empilhadeira. Então, Eu Amo Empilhadeiras, segue o pessoal também. Maravilha? Vamos cair para dentro do assunto. Tipos de torres, tipos de mastros. A mesma coisa. Dá uma olhada aí. Olha lá. Nós temos duplex, que algumas marcas chamam de simplex, triplex e quadriplex. É o triplex do Guarujá. Olha, fazendo graça ele, né? No duplex. Não tem nada a ver com política, tá? Duplex e triplex não são tipos de apartamento. A gente já falou, tipos de torre ou de mastros, tá certo? E aí, quando a gente fala duplex, né? Lembra 2. Triplex, lembra 3. Quadriplex, 4. É quase que óbvio que cada um desses tipos aí tem o quê? Tipos... quantidade de perfis de ferro ali, de aço que tem, que eles correm, né, um sobre o outro, eles deslizam um sobre o outro, e aí que vai fazer a elevação dessa torre. Então, duplex ou simplex são dois, um correndo em cima do outro. Triplex, 1, 2 e 3. Quadriplex, 4, assim sucessivamente. Bacana? Só um ponto importante. Algumas marcas denominam de nome diferente. Por exemplo, Hyster e Yale, algumas do mercado, têm o hábito de chamar essa duplex de simplex, tá? A Toyota, por exemplo, marcas japonesas, chamam essa duplex de duplex, tá? E depois eu vou explicar o porquê, qual que é essa diferença. Isso está ligado, coceira no olho, isso está ligado diretamente com um outro item, uma outra grandeza, uma outra característica, isso é o nome mais bacana a gente falar, das torres, dos mastros, que se chama free lift, ou levantamento livre dos garfos, tá bom? E a gente vai falar isso daqui a pouco. Então a gente tem aí nessa ilustração a duplex ou simplex, nós temos a triplex, tá? Conhecida no mercado como torre baixa, porque visualmente você bate o olho e ela é baixinha, da altura da cabine. Por quê? Porque esse tipo de empilhadeira é usada para entrar dentro de containers, né? A duplex normalmente não entra, mas não é só por isso. Lembra, mais uma vez, eu vou falar free lift ou levantamento livre dos garfos, vou explicar já já para vocês. E a quadriplex, ela tem praticamente a mesma característica da triplex, mas é para ela atingir uma altura um pouco maior, maiores alturas, que ela tem um dos perfis. Mas a característica dela também é de chamada torre baixa, só que você bate o olho, torre baixa, mas você bate o olho, são 4 perfis de torre olhando de frente, ó, dá uma olhada ali na ilustração, tá? É esse terceiro modelo que a gente tem aí. Mas também para entrar dentro de container, buscar a carga, sair, só que ela é para espichar mais lá para cima. Maravilhas? Ok, então duplex ou simplex, triplex ou torre baixa para entrar dentro de container e quadriplex. Quadriplex era muito pouco usada. Agora, com as máquinas, as empilhadeiras asiáticas vindo para cá e principalmente com as máquinas elétricas, a característica está sendo muito forte, então, de voltar fortemente a quadriplex. Hoje você encontra as máquinas contrabalançadas elétricas, tá? Lembra aquela classe 1 que a gente falava? Você encontra ela com as torres quadriplex aí no mercado. Bacana? Você vai ver, começar a ver bastante disso. Por quê? Para poder colocar para cima. 1 metro quadrado está pago. É o mesmo do chão, está pago. O que a gente faz? Põe para cima, para deixar mais barato esse preço do metro quadrado do chão. Legal? Olha lá. Então, dá uma olhada aí.
o que a gente, nessa ilustração, a gente mostrando aí a característica, as principais diferenças de ambas, tá? Visualmente, a gente olha lá. Normalmente o mastro triplex, ele totalmente abaixado, é mais baixo que o teto da empilhadeira, normalmente. Por quê? Isso, quando se compra um triplex, normalmente, na maior parte das vezes, é para se entrar dentro de container, mas você tem triplex que a elevação é para 6 metros, 7 metros, aí você não vai conseguir entrar dentro de container. Aí mais o visualzão, olhou 3 perfis de torre ali na frente, é uma triplex, mesmo sendo mais alto que o teto. Maravilha? E a triplex também é uma coisa que de longe você consegue olhar, porque ela tem o cilindro no meio da torre, o cilindro hidráulico dela no meio da torre. Dá uma olhada de novo aí nessa ilustração, ó. Olha a diferença da duplex ou simplex, que é limpinho ali no meio, entre os dois mastros, não tem nenhum cilindro no meio. E olha agora a triplex ou a quadriplex. Você olhou ela de longe, procura já o cilindro no meio. Tem um cilindro no meio, ela é no mínimo uma triplex. Aí chegando mais perto você vai ver, se tiver 4 perfis, é a quadriplex, legal? Essa é a principal característica visual dela. E característica técnica, tá? A característica técnica principal, além, né, a quantidade maior de perfis desse torre, do mastro ou da torre, é também o free lift, vamos lá, ou levantamento livre, que é a simples tradução do que eu estou falando. Free é livre, lift levantamento. Lembra na definição do que era uma empilhadeira? Lift, né? Fork lift, levantamento. Então, o que a gente tem aí o free lift? É o seguinte, é facinho de a gente entender. A duplex, mais uma vez voltando ali, é aquela que não tem o cilindro no meio. Quando o garfo está no chão, e você começa a elevar o garfo do chão até 15 centímetros do chão. Normalmente, a duplex, quando o garfo está no chão, ao levantarmos 15 centímetros do garfo, você não vê nenhuma mudança aparente na torre nem nada, pelo simples levantamento de 15 centímetros. Isso, obviamente, depende da marca. Pode ser que eu tenha marca que seja 14, 13, tá? Isso sempre está no manual da máquina. Quando eu levantei de 15 para 16, eu aumentei esse 1 centímetro. O que acontece com a torre? Ela já sobe, ó, subiu. Ou seja, ela levanta livre os garfos, sem mexer, sem deslocamento dos perfis de torre, a duplex, até 15 centímetros. No 16º centímetro, tá? Ela já deslocou 1. 17º, 2, e aí vai indo, desloca. O garfo sobe e a torre sobe junto. Legal? Levantamento livre dos garfos. E aí, como que é a característica da triplex e da quadriplex? Aí que é o segredo. Por que ela entra no container? Lembra que eu falei que ela entra? Ó que bacana. Porque o levantamento livre dos garfos dela é o suficiente para eu conseguir pegar até o segundo nível de carga lá dentro do container, tá? Ela, para você ter uma ideia, se não me falha a memória, ela levanta até 1 metro ou 90 centímetros, isso com o protetor de cargas que ela tem, tá? Até 90 centímetros com o protetor de carga, sem mexer nada, sem alterar nada, sem nada para passar para cima da torre. Aí se eu tirar o protetor de cargas, que é, ó, dá uma olhada, é o caso, de novo, vou mostrar, né, nessa figura, ó. Ela está sem o protetor de carga, ela só está com o quadro que segura os garfos ali, do deslocador lateral que ela tem. Ela sobe este quadro que a gente está vendo aí, até o limite da altura dessa torre aqui, ó, antes de deslocar. É este quadro que, quando vai passar, ele vai puxar o perfil de torre. Conseguiram entender? Então, o que eu quero dizer, a triplex e a quadriplex, principal característica, ela, ó, tá aqui o mastro, tá? Ela, ó, tum, 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 sobe, o mastro tá quietinho. Quando chega nessa condição aqui, o garfo, né? Porque o garfo, ele é um L,
Então nós vamos fazer isso, ó. Tá aqui a torre. Quando o garfo, ele sobe e o L aqui, ó, chegar na altura da torre, ela começa a subir junto. Ou seja, a gente tem condições de elevar até 1,20 m, 1,30 m. Isso não importa nesse instante, estou explicando para vocês a característica técnica deles, do que é o free lift, tá? Isso a gente vê no manual, mas ele levanta e aí é este garfo, né, o L do garfo aqui, que quando chegou aqui em cima e pumba, puxa e começa a subir. Então, o levantamento livre dos garfos é isso. O quanto os garfos mexem sem mexer a torre. Quantos garfos elevam, ou abaixo, a gente pode dizer, sem mexer a torre. Legal? Essa é a principal característica. Então, grava free lift, levantamento livre dos garfos. Bacana? É a principal característica. Porque mesmo que eu conseguisse colocar uma duplex, eu não vou também entrar nesse mérito dessa questão, quanto que é a altura da duplex ou simplex totalmente abaixada. Mas supondo que eu tivesse uma duplex ou simplex totalmente abaixada e entrasse dentro do container, o que ia acontecer? Subiu 15 centímetros, no 16º centímetro, travou ela dentro do container. Você não sai mais. Entenderam o porquê? O free lift. Legal? Meus jovens, é isso aí. Simples assim. Mas a gente falando de duplex, triplex ou quadriplex, a principal diferença, além da quantidade dos perfis de torre, o mais essencial é o free lift, tá? Em outro momento eu falo a diferença lá, porque algumas marcas tratam de simplex ou duplex, porque existe uma outra torre metida besta aí no meio, que ela tem toda a característica de duplex, só que ela tem um free lift grande também, ou quase igual da triplex. Mas não vamos entrar nisso, isso não é o caso de a gente falar nesse instante, legal? Mas importante dizer para vocês que visualmente é aquilo, bateu o olho, cilindrão no meio, triplex, quadriplex. Não tem cilindro? Duplex. Não tem cilindro? Duplex, free lift pequenininho, ela mexe logo a torre. Triplex, cilindro no meio, quadriplex, ela tem uma elasticidade maior para mexer os garfos sem mexer a torre. Beleza? Um beijo do professor Empilhadeira, Ricardo Timóteo. Mais outra vez para você não esquecer, se você não fez, não me sacaneia não. Dá teu like, se inscreve no canal, avisa pra galera, compartilha e não se esquece, eu amo Empilhadeiras, também é nosso parceiraço. Um beijo pra vocês, Deus abençoe, Ricardo Timóteo, até a próxima.